Fala galera, aqui é Vitinho Marechal. Hoje eu tô no sofá, troquei aí o estúdio, né? Bater um papo com vocês aí sobre algum assunto inerente ao futebol, aquele vídeo da semana que eu sempre faço sobre Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Escolhi esse momento aí da chegada, né? A expectativa aí do Renato Paiva no Botafogo, né? 28 dias de treinamento, tudo isso a gente vai bater esse papo daqui a pouco aqui. Mas antes disso, vocês sabem que o Marechal sempre gosta de pontuar com vocês o Projeto Betânia. Um dos motivos que eu tenho meus dois canais, vocês sabem que eu tenho um canal também, Marechal Glorioso, só de alvinegros, e o canal 442 eu falo dos 4 times cariocas, pra gente, né, desenvolver aí os assuntos, a galera participa no chat, mas eu gosto de falar muito do Projeto Betânia, gente. São 90 homens que a gente cuida, né, no ciclo de cidadania, 40 anos no processo já de trabalho, já liberado das drogas, já preparado para a vida, retomando as suas vidas familiares. Então isso é a importância para a gente. A gente não tem ajuda de governo, não tem ajuda de ninguém, e eu uso meu canal para fazer a divulgação do Projeto Betânia aqui no Jacarepaguá, no bairro da Freguesia. Eu estou há 15 anos no projeto, faço parte das oficinas profissionalizantes. Se você olhar todos os meus vídeos ao vivo e gravado, tem um link lá, o Pix de doação a partir de R$10. R$10 não é nem uma long neck, então vocês podem ajudar. Vamos ajudar os irmãos a cuidar de dependência química, a luta é grande, né? A gente sabe que sair das drogas é complicado, a porta está aberta para entrar e também para sair. A gente não segura ninguém, é um tratamento de 1 ano e meio, tá? Então conto com vocês aí. Agora vamos para esse momento alvinegro do que a gente sonha, né? Todo torcedor, né? Eu não vou falar como torcedor, mas eu vou só dar esse recorte. Pensa naquele momento do Botafogo, vamos falar de final de ano, né? Dezembro ali, em 12 dias, jogou em 4 lugares diferentes e só teve êxito. Um time bem articulado, um time com ações ofensivas, um time com capacidade de jogo, um time preparado, saber sofrer, um time com domínio da partida quando era necessário, sabia o que fazer. Enfim, inúmeras situações que, inicialmente, claro, pelo pouco tempo, a gente não consegue ver ainda na mão do Paiva. Claro, pouco tempo, alguns jogadores ainda fora da sua capacidade de jogo, né? Ele fez bom, isso é o que eu observei, ele fez um encaixe do PK na função do Savarino ali por dentro, para fazer um trabalho mais intuitivo, mas eu digo, a gente vai ter o campinho aqui do Marechal, a gente vai ver daqui a pouco o campinho do Marechal, vou pontuar algumas coisas com vocês. Ele fez algumas transformações, umas tentativas nas movimentações de alguns jogadores, como o Igor Jesus mais centralizado. Posso dizer a vocês que todas as bolas que passaram na entrada da pequena área, perto da área, o Igor Jesus estava sempre dando uma carimbada na bola, ou perto da bola, ou sendo o cara interessante, essa movimentação que ele está idealizando, mas precisa o seguinte: se a gente fizer um comparativo, não falando de momento, estou falando de comparativo de posicionamento do Arthur Jorge, a gente vai ver no campinho, o Arthur, o Igor Jesus, quando saía, quando estava, né, no trabalho ainda com o Arthur Jorge, a gente tinha 2 caras por trás que entravam atacando o espaço, que era o Almada, ou o Savarino, ou o Luiz Henrique. Então essa engrenagem ainda a gente não está tendo, tá? O Arthur vem mais um pouquinho para dentro lá no jogo, o Santi Rodrigues também veio trabalhar mais no corredor interno para abrir os flancos para o Alex Telles e para o Vitinho. Não houve muito êxito, teve alguma movimentação, mas não teve um equilíbrio, uma sequência de jogadas. O PK, eu acho que ele para jogar de meia, ele tem que ficar num posicionamento mais diagonal. Eu acho que ele está ficando muito de costa, e quando pega essa bola, ele vem buscar muito, porque tem aquela característica de volante para pegar a bola de frente. Ele não tem o intuitivo de saber o que está acontecendo atrás dele jogando de meia. Então tudo isso, cara, é encaixe que precisa ser ajustado. Ou seja, tem uma semana para estreia contra o time da Carminha lá, que eu brinco toda hora, que é o Tapetinho Paulista. O time do Novo Horizontino é um time muito bem articulado pelo Eduardo Batista, né, que é filho do Nelson Batista, já está acho que 3 anos lá. Eles ganharam do Palmeiras, do Tapetinho, no Campeonato Paulista, perderam a semifinal para o São Paulo no Morumbi de 1-0. Então é um time muito bem estruturado, não tem excepcionais jogadores, mas são jogadores medianos, com um trato
tático definido. É um 3-5-2, tem até graça à surpresa de jogadores jogar no nosso time. O Oyama e o Matheus Friso jogam no meio campo. A gente teve dificuldades, por isso que eu falo, o Botafogo ainda não tem um rumo tático, né? Que a gente possa subir lá, ver lá nas cadeiras, na arquibancada do camarote, ver o desempenho, como a gente viu na época lá do Bahia contra São Paulo. Sofremos no jogo? Sofremos. Vai sofrer em qualquer circunstância. Os 10 times aí que eu já cantei várias vezes aí estão no sarrafo de cima. Eu já falei, né? Flamengo, Botafogo, Grêmio, Inter, Galo, Cruzeiro, os 4 lá e os 4 de São Paulo. Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Eu acho que esses 10 aí é a galera ali do G5. Claro, daqui na 20ª rodada a gente já vai ter uma realidade de todo mundo, vai ter aqueles bolinhos, né, da galera que tem 3, 4, 5, 6 pontos acima, mas essas 3 primeiras rodadas aí, né, do brasileiro, ainda embolado com a Libertadores, né, o Botafogo, né, tem aí tem Palmeiras, Universidade Católica, depois pega o Juventude em casa, depois vai joga com cara bobo, né? E depois vai jogar com o Bragantino. Então o que eu quero dizer é o seguinte: eu não vi claramente assim, vi até umas tentativas de movimentação. Mas o PK fez 2 gols. Beleza, o PK fez 2 gols porque ele chega de trás. Ele tem essa chegada boa, mas quando a bola vai no pé dele, para ele fazer uma jogada de intuitivo, puxar o time para fazer uma tabela, vou mostrar para vocês no campinho, para fazer uma tabela, para fazer uma triangulação, chamar o time para triangular, falta. Tivemos os problemas também no primeiro tempo. Disse que o Marlon Freitas, a centralização um pouco também do Gregory, né? Ali para fazer aquela linha de 3, isso aí já está começando a se ajustar. Mas ainda o Botafogo ainda sofre um pouco quando tem essa pressão do adversário. Foi muito bem feita pelo time do Novo Horizontino. Ele pressionou, eles estavam lá de 3-5-2, um time mais articulado já taticamente. O Botafogo sofreu um pouco para fazer a movimentação e quebrar aquela primeira linha ali. Um pouquinho devagar demais o primeiro tempo do Marlon Freire, depois ele deu uma acelerada. Por que eu falei isso? Porque o PK estava fazendo, além de estar improvisado, ele estava fazendo uma articulação muito atrás. Aí dava um espaço no meio campo e acabava o time quando o Botafogo perdia essa bola, que era notório, o Botafogo não conseguia fazer uma jogada completa até o gol do time do Novo Horizontino. Então isso atrasava o quê? A recomposição do Botafogo estava muito lenta e os caras estavam jogando, o Friso, o Oyama e o Emer estavam jogando atrás do nosso meio campo adiantado já, e ficava o Gregory praticamente sozinho para dar o bote, e aí saiu o Barbosa, aí saiu o Basto também ainda não está com um gesto técnico legal, tá voltando de uma contusão braba naquele jogo lá de moça bonita, né? Então eu acredito que o Renato Paiva deve ter visto esse desconforto tático, essa movimentação. Eles treinaram algumas coisas, eu disse, como o Jesus mais centralizado, mas precisa de meias mais para atacar esse espaço. Quando ele pega essa bola, o Arthur veio para dentro um pouco, melhorou bastante o Arthur, isso que eu quero também destacar de positivo. O Arthur já está com um jogo um pouquinho mais parecido como ele jogava, aquele 1 para 1, aquela velocidade, aquele tiro vertical dele, de profundidade, mas ainda atrapalha. Ele foi até um pouquinho para dentro junto com o Santos, mas o Santos está, como eu disse, está fora da pedalada, está fora do time. Novembro foi o último jogo dele, ele está desde novembro sem jogar, está só treinando no Botafogo. Então ainda falta alguma coisa no nosso lado esquerdo, porque o Telles não conseguiu passar, a Vitinho atacou o espaço muito pouco, então tem um sincronismo ainda do Botafogo para esse momento crescente, para a gente poder ter uma tranquilidade no jogo lá da Carminha. Mas tudo isso, gente, faz parte, não tem jeito, a gente tem que, como eu disse, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. O Fogão sem rumo ainda, né? Eu daqui do sofá estou dando esse papo para vocês. Acredito que durante essa semana Renato Paiva viu os problemas, né, em setores, né, como ele divide o campo, losango, quadrado, percepção, posicional. Então acredito
que ele tenha visto esse desconforto aí e vai ajustar. Vamos ver se lá contra o Palmeiras a gente consegue fazer um time mais equilibrado, não maravilhoso, mas um time um pouquinho mais ajustado, mais equilibrado, para a gente poder realmente fazer uma boa estreia. Valeu? Daqui a pouco a gente volta aí para falar no campinho, vou mostrar o campinho para vocês aqui também. Valeu? Abraço! Fala galera, Vitinho Marechal voltou aí pra gente bater um papo aqui, né, atribuindo aqui alguns espaços no campinho do Marechal. Então vou aqui mostrar pra vocês, né, o vermelhinho aqui é o time, só botei aqui pro cantinho só pra mostrar pra vocês essa movimentação e depois eu dou uma distribuída aqui no time do Novo Horizontino para que a gente possa ter um entendimento mais claro dessas movimentações. Então a gente viu aqui o John, né, o Basto, o Vitinho, o Alex Telles e o Alexandre, Gregory, Marlon Freitas, o PK fazendo a função aqui, né, vamos falar assim, do Savarino, Santi Rodrigues e o Arthur. Então, qual era a ideia inicial? Lá de cima eu observei, ele fazia o Arthur vir um pouquinho para dentro e o Santi também para encostar aqui, fazer esse corredor interno, tá? Seria, vamos falar assim, seriam os dois meias. Para quê? Para o Alex Telles atacar o espaço, para o Vitinho atacar o espaço. Tá? Então tinha essa sobra de dois aqui, né? Essa subida aqui, com os dois aqui. O Marlon Freitas, né? O PK tinha que fazer essa função aqui, ó, fazer as triangulações aqui do lado para cá, daqui para lá, e ele não tem esse intuitivo, ele não tem essa valência. Ele é um volante, né? Que tem um bom passe, um passe longo, né? Um passe vertical, um entendimento de bom lançamento preciso, mas não é um cara para pegar a bola, tocar e passar. O que acontece isso? Você faz o teu time andar, faltou isso ao Botafogo. O time aqui, ó, vou botar dois aqui na frente, o time tinha dois caras na frente, os três zagueiros aqui e uma linha de 4. Ó, os três zagueiros aqui atrás, ó, 3-5-2. Aí isso aqui interrompia o Botafogo, tá? E o que eles faziam quando o Botafogo saía aqui atrás? Eles adiantavam dois do meio, que era o Gris, o Emar e o Oyama, era o número 6 é o Oyama e o número 8 é o Emar. E Friso e mais o outro atacante lá, que o nome é Elias, eu acho. Aí ficava esses 5 aqui e o Botafogo sofrendo muito aqui atrás. O PK vinha para cá para tentar buscar. Muitas vezes ele vem nesse lado esquerdo aqui, ele acabou tomando uns esporros lá do Renato Paiva, porque ele pega a bola, ele quer se desfazer da bola, ele não quer pegar e tocar, fazer a triangulação. Não é a dele. Então o Botafogo sofreu muito nessa intermediária aqui, ó, do time deles. Eles tinham facilidade de tomar a bola do Botafogo. Eu digo que o Igor Jesus ficou muito isolado, né? Faltou um pouquinho de um jogo mais aproximado aqui, porque o Igor Jesus é um cara inteligente, tem muita força. Então eu digo que o Botafogo precisa se ajustar. Por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso, Marechal? Porque o Palmeiras com certeza vai pressionar o Botafogo nessa intermediária. Vai fazer mais ou menos o que o Bragantino fez. Vai pressionar com 3, os 5 do meio. Então o Botafogo precisa se ajustar, ser mais rápido no corredor, ter um joguinho, pelo menos de um lado, com mais profundidade, que é o lado do Vitinho, que ataca bem o espaço. Faltou isso, o Vitinho vem até a página 10 no jogo. Essas são detalhes assim de um jogo para você fazer uma estreia no campo. E eu achei também a CBF brincadeira. Botafogo campeão, Botafogo tinha que estrear em casa, pô. Botafogo tinha que estrear em casa, no tapetinho. Não é estrear na casa dos outros. Então, errou muito. Então, é o que eu digo. Precisa aqui, ó, se ajustar. Digo, o Santi Rodrigues desse lado não encaixou legal. O Botafogo fez algumas movimentações no segundo tempo. E o Marlon Freitas ficou muito atrás com o Gregory no primeiro tempo. Aí o que acarretava? Acarretava que, além da adaptação do PK, ficava um espaço na meia direita aqui que o time do Novo Horizontino sabia utilizar. Usava o corredor esquerdo, usava a meia esquerda com friso, porque o Marlon Freitas não regulava o jogo, como é normal. Ele atravessa o campo, passa, toca. Então no segundo tempo, isso aí eu já vi a mão do Renato Paiva. Ele foi, deve ter puxado a orelha lá, ô Marlon, acelera um pouco o jogo por dentro, irmão. A gente tá com espaço ali e os caras estão aproveitando o espaço.
nas costas do nosso meio campo. Precisa acelerar junto com o PK, puxar o PK um pouquinho para dentro para ajudar também a atacar o espaço, que aqui na linha de 3 não pode ter sobra, os caras tem que botar mais um atacante aqui. Ele foi até fazendo algumas mexidas, botou o Natan, foi mexendo em alguns jogadores, mas mais para rodar o plantel, nada que tu olhasse assim, pô, mas melhorou o Botafogo sensivelmente, não. Então eu digo que o Botafogo precisa se ajustar, né? Ainda está sem rumo tático, e daqui eu mando um alô para vocês aí. Espero que essa semana o Botafogo consiga, né, apresentar, né, eu vou acompanhar aí as notícias, né, do que aconteceu, do que foi analisado nesse jogo do Novo Horizontino, visando o jogo do Palmeiras e, claro, o jogo na estreia, na fase de grupo da LDU, da Universidade do Chile. Valeu? Um abraço, boa semana a todos. Galera, não esquece de fazer a inscrição no canal do Marechal, canal _442, e me siga no Instagram. Conto com vocês, alvinegros. Vambora, fogão, fogo neles!